O macho casa uma vez. Então ele colocará um brinco. Quanto mais brincos ele usa, isso representa que ele tem mais esposas. Mas os 5 homens fera de elite à minha frente têm as orelhas completamente nuas. Acontece que sua esposa principal era uma mulher feia com o rosto cheio de pus. Aproveitando-se de seu status como membro da família real, ela os forçou a casar com ela. Na noite passada até usou a fruta vergonhosa com o mais jovem. Mas ao resistir, o outro acidentalmente bateu na parede e morreu. Ela recebeu todas as memórias do original. Sussu sentiu um formigamento no couro cabeludo. Ainda não tinha reagido quando viu um homem bonito, com o rosto avermelhado, ajoelhado no chão. O cachorro está doente. Não pode servir a sua esposa. Suplicando a esposa principal que o castigue. O homem, de ombros largos e cintura fina, tinha uma grande sensação de força, mas estava coberto de hematomas. Ela lembrou que o original foi exilado para a tribo Beilu. Os 5 maridos fera se esforçaram ao máximo para protegê-la, mas a dona original retribuiu a bondade com ingratidão. O dia inteiro batia e insultava os maridos fera. A razão pela qual a original tinha um temperamento tão violento era porque alguém a drogou em segredo. Primeiro, levante-se. Ela não tinha o prazer das pessoas nada. Ao ouvir isso, Nanã tremeu ainda mais. Tudo é culpa de Nanã. Nanã não deveria ter empurrado a esposa principal. Mesmo que seja repudiado, Nanã não teria nenhuma queixa. Gia não terminou de falar quando um homem de aparência sedutora entrou. Já que a esposa principal quer se divorciar, é melhor eu também me divorciar. Olhando desprezo nos olhos de Huashi, só então Sussu voltou a si. Embora odiasse não poder escrever a carta de divórcio para terminar a relação de imediato, descobriu que seu poder mágico de tipo madeira havia enfraquecido. A tribo Zaulu está em perigo. Os inimigos da realeza também espreitam com desejo. Neste momento, ela não tem poder suficiente e precisa da proteção dos maridos fera. Se me protegerem de dano por 3 meses, então os deixarei ir. Naquele momento, darei a carta de divórcio. Ao ouvir isso, os 2 machos se alegraram primeiro. Depois perceberam como ela poderia ser tão gentil. Era apenas uma medida provisória para apaziguá-los. De repente, ouviram-se gritos do lado de fora. Não é bom, irmãzinha. Teu marido fera foi atacado por uma besta mágica e está gravemente ferido. Está quase acabando. Ao ouvir o barulho, Sussu correu para fora. Viu que uma serpente inconsciente era levada ao pátio. O ferimento ainda sangrava sem parar. Irmã, teu marido fera sofreu ferimentos muito graves. Ele não consegue manter sua forma humana. Ela não esperava que fosse a serpente fera Shivenbei. Realmente parecia que ele não iria sobreviver. Neste momento, ela não podia se preocupar com mais nada. Correu para perto e colocou a mão sobre. O rosto de Huashi mudou drasticamente. O que você quer fazer? Ele está morrendo. Você não vai deixá-lo em paz? Ela não teve tempo para explicações. Usou um fraco poder mágico de madeira para curar os ferimentos de Wenbei. Linkin olhou para Sussu com espanto. Irmã mais velha. San, acaso tens uma habilidade especial para curar ferimentos? Meu Deus! És incrível! Entrando no mar espiritual de Wenbei através do tratamento, uma enorme serpente verde se enrolava em torno de um bambu. Ele a olhou calmamente. Fraco, estendeu sua língua de serpente. Esposa? Mesmo tão fraco, sua voz ainda era suave. Sussu ficou comovida. Suas mãos tocaram o corpo dele. Não te preocupes. Tuas feridas vão sarar, não te acontecerá nada. Dizendo isso, liberou seu poder mágico de madeira. As feridas começaram a cicatrizar lentamente. A dor também foi desaparecendo gradualmente. Wenbei mostrou uma expressão de surpresa. A esposa tem um poder de cura lendário. Obrigado por cuidar de Bei. Não é necessário agradecer. Isto é algo que devo fazer. No continente dos homens fera, a fêmea casa-se com um marido fera. É minha obrigação curar meu marido fera. Meu antigo eu nunca fez essas coisas. Wenbei sentiu uma energia diferente em Sussu. Os ferimentos já estavam quase totalmente recuperados. Sussu esgotou todos os seus poderes de madeira e desmaiou. No instante em que ela desmaiou, Wenbei rapidamente se transformou em forma humana e a segurou em seus braços. Esposa, você é incrível. Xiaonan e Huashi não podiam acreditar. Sussu realmente despertou seus poderes de cura. Afinal, nunca se ouviu falar que uma fêmea besta pudesse despertar poderes. Mas ela está disposta a usar seu poder mágico para curar Wenbei. Isso é uma boa mudança. Não há comida em casa.
Os dois deixaram Wenbei em casa para proteger Sussu. Então decidiram sair para caçar no dia seguinte. Afinal, ainda precisam depender de Sussu para viver. Uma vez que ela morra na tribo do exílio, eles também teriam que ser enterrados junto com ela. Quando Sussu acordou no dia seguinte, uma vez que ela morra na tribo dos exilados, ela se levantou para lavar-se e arrumar-se. Ela se viu claramente através da bacia. Um lado do rosto está bem, mas o outro lado de seu rosto havia escurecido e se deformado. A pessoa de antes se sentia muito insegura por causa de sua aparência, junto com o veneno que controlava seu temperamento irritadiço. Mas ela sabia que apenas se desintoxicando poderia recuperar sua aparência. Saiu do quarto. Então viu um homem de beleza requintada cortando lenha no pátio. Wenbei percebeu o movimento na porta. A esposa senhora acordou. Sussu assentiu com a cabeça. Na verdade, ela não está muito acostumada a viver com um marido besta. No entanto, neste continente de homens bestas, ainda precisava de sua proteção por um tempo. Aqui, a atmosfera natural é muito densa. Ao redor a vegetação verde por toda a parte. É um nutriente natural de poder mágico do tipo madeira. Até mesmo dormir um pouco permite recuperar facilmente o poder mágico. Wenbei foi à cozinha e pegou 2 frutas vermelhas e 2 ovos de ave. Em casa só há essa pouca comida. Desculpe, esposa principal. De manhã, Xiaonan e Huashi foram caçar. Devem conseguir um pouco de comida. Ontem foi minha culpa. Me machuquei e não caçamos nenhuma besta. Hoje não temos comida garantida. Sussu sabe que o ambiente da tribo Beilu é severo. Conseguir comida não é fácil. Não tem problema. Vou acender o fogo e cozinhar. Wenbei se aproximou proativamente para ajudar. Sussu não recusou. Ela fez sopa de ovo com tomate usando ovos de ave e tomates. Depois de terminar, cada um com uma tigela. Essas 2 frutas excitantes. Onde as encontraram antes? Foram encontradas na floresta de árvores antigas. Depois de comer, você pode me acompanhar uma vez? É a primeira vez que ela diz que quer ir à floresta. A voz de Wenbei é suave e quente. Depois que os dois comeram, Wenbei então transformou seu corpo em uma serpente e levou Sussu em direção à floresta. Ao passar pela tribo, todos que os viram sair mostraram expressões de surpresa. Todos sabiam que ela odiava os homens-serpente. Ontem, de fato, ela o reviveu com seu poder mágico. Agora ela até está sentada sobre o corpo de uma serpente. Sussu não prestou atenção a esses comentários. Depois de sair da tribo, Wenbei saltou diretamente, como se estivesse voando no ar. Ela só pôde abraçar Wenbei com força. O corpo de serpente ficou rígido imediatamente. Wenbei quase caiu do ar. Quando chegaram ao lugar das frutas vermelhas, ele rapidamente colocou Sussu no chão. Em seguida, voltou à sua forma humana. Apenas as orelhas pareciam orelhas de porco cozidas. Ao ver tantos tomates, os olhos de Sussu brilharam. Infelizmente, ela não tinha ferramentas para levar tudo. Ela tem espaço no fim dos tempos. Mas neste momento não sente que ele exista. Não sabe se desapareceu por causa da viagem no tempo. Então só pôde procurar algumas videiras por perto para começar a tecer. Wenbei olhava para suas ações com certa confusão. Esposa, o que está tecendo? Estou tecendo uma mochila e um cesto para levar essas frutas vermelhas. Se estiver entediado, pode dar uma volta por aí. Mas se eu encontrar perigo, venha me proteger. Talvez eu tenha que chamá-lo para me proteger. Wenbei assentiu. Não há comida em casa. Talvez ao redor se possa caçar algumas bestas para a comida. Wenbei começou a se afastar. Sussu começou a recolher tomates, enquanto estava ocupada. De repente, uma enorme besta a atacou. Ela gritou alto o nome de Wenbei, e imediatamente subiu na árvore próxima. Quando Wenbei chegou, viu seu movimento com surpresa nos olhos. Lembrava que Sussu nunca subia em árvores. Não teve tempo para pensar com cuidado. Rapidamente começou a lutar contra a enorme fera. Só se viu ele saltar do ar. A lâmina de osso atravessou diretamente o pescoço da fera. A fera caiu no chão com um grande estrondo. Ao ver essa cena, Sussu arregalou os olhos. Foi tão fácil resolver isso. Quão poderoso é realmente o Wenbei? A encarnação anterior não tinha nenhuma habilidade especial. Como Shan se atreveu a provocar esses maridos bestas? O Wenbei saltou para a árvore e a abraçou. Esposa, você está bem? Estou bem. Me solta. Está tudo bem. Apenas me solta. Ela não se atreveu a tocar em Wenbei. Ambos detestavam o contato um do outro. Melhor não se meter em problemas. Wenbei olhou para baixo,
para Sussu em seus braços. Esta é a primeira vez que ele a abraça. A pessoa em seu coração não mostrou surpresa alguma. Em vez disso, mostrou uma expressão cautelosa, diferente do olhar obsessivo e louco de sempre. Agora seus olhos são claros e puros. Antes, realmente não era gentil. A expressão de Wenbei escureceu um pouco. Esposa, é porque tem medo de mim? Sussu mordeu o lábio. Não. Como poderia ser? Ela quis descer, mas Wenbei não soltou sua mão. A esposa anterior gostava que eu a abraçasse assim. Os cílios de Sussu tremeram. A encarnação anterior realmente gostava, mas ela não é a encarnação anterior. Não era que eu queria me redimir? Quero dizer outra coisa. De repente, um som suave ecoou em sua mente. Hóspede. Finalmente acordei. Ela se comunica com ele através da mente. Fico feliz que esteja bem. Quer dizer que as coisas acumuladas no meu espaço também estão aqui? Hóspede. Depois de elevar seus poderes no Apocalipse, você cruzou para este mundo. Eu também fiquei ferido. Agora, o acesso ao meu espaço está limitado, apenas meio acre. Esses suprimentos só podem ser abertos pouco a pouco após subir de nível. Então, qual é a oportunidade para subir de nível? O contato íntimo com o marido besta liberará diferentes níveis de autoridade. Desta vez, a anfitriã precisa abraçar o marido besta para poder despertar. Se pudesse ter uma relação íntima com o marido besta, a melhoria do espaço seria mais rápida. Assim os suprimentos poderiam ser abertos rapidamente. O canto de seus lábios se contraiu. Ela não quer buscar a morte. Melhor procurar comida por conta própria primeiro. Quando voltou a si, Wenbei já a havia colocado no chão. Pode comer essa carne de fera? Não. É uma fera mutante. Tem veneno no corpo. Ao ouvir isso, Sussu deixou de se preocupar com a fera morta e continuou colhendo tomates. Wenbei também se aproximou automaticamente para ajudar. Logo, a cesta estava cheia de tomates vermelhos. Queria procurar um pouco de comida por perto. Nesse momento, o sistema espacial notificou animadamente. Anfitriã. A 100 metros à frente, debaixo dos arbustos há batatas doces. Ao ouvir isso, seu rosto se iluminou de alegria. Hoje teremos comida. A batata doce é uma coisa boa. Não só pode ser usada para preparar todo tipo de pratos deliciosos, como ela também pode fazer os peidos ficarem mais fedidos. Além disso, a batata doce tem alto rendimento e pode ser cultivada no campo. Não dá para esperar que aqueles dois maridos bestas consigam comida. Chegou ao lugar indicado pelo sistema espacial. De fato, ao afastar os arbustos, viu folhas de batata doce. Sussu rapidamente colheu algumas folhas. Wenbei olhou para o chão com confusão. Isto são? As folhas de batata doce estão aqui. Podem ser usadas para fazer muita comida. Acredite em mim. Isso não é apenas mato. De acordo com as memórias da encarnação anterior, no continente das bestas, ninguém conhece a batata doce como alimento. Ela piscou com um olhar terno e adorável. Pediu ao Wenbei que a ajudasse a cavar um pouco. Ao ver isso, a expressão de Wenbei mudou ligeiramente. Certo. Ele canalizou seu poder para a faca de osso e começou a cavar para baixo. Para sua surpresa, apareceu um redemoinho e um grande buraco no chão. A batata doce se quebrou em vários pedaços. Ela se apressou em detê-lo. Não use tanta força. Embaixo a comida. Embora o Wenbei não entendesse, mas também obedeceu e o fez. Com cuidado, cavou e tirou a comida uma por uma, olhando para essas batatas doces. Sussu sorriu felizmente. Obrigada. O Wenbei ficou atônito por um momento. Nunca a tinha ouvido dizer obrigada. Isto é algo que eu deveria fazer. Colocou as batatas doces no espaço. Ao ver as coisas desaparecerem do nada no chão, Wenbei de repente percebeu algo. Você tem espaço? Eu também tenho poder espacial. Para viver bem na tribo dos exilados, guardar comida no espaço será muito conveniente. Então ela não tinha intenção de esconder tal poder mágico, sobrenatural. E também mostrou poder mágico. Também poderia fazer com que os maridos bestas tivessem um pouco de temor, e não pensassem todos os dias em como se vingar. Ao ouvir isso, Wenbei nunca tinha ouvido falar que existissem duas habilidades especiais. A esposa certamente já não é a mesma de antes. Quero corrigir meus erros. E também viver bem. Depois de 3 meses, os libertarei. Wenbei não disse mais nada. Aqui ao lado há cogumelos e fungos. Devemos colher alguns cogumelos e fungos para levar para casa. Mas estes são venenosos. Alguns cogumelos são venenosos. Alguns cogumelos não são venenosos.
Além disso, o cogumelo foi processado corretamente e não era tóxico. Sussu não se importa com o que o Enbei pensa. Ela se dedica a colher cogumelos e fungos por conta própria. Depois de andar um pouco, o sistema falou novamente. Hóspede. A 100 metros à esquerda há gengibre e cebolas. Ao ouvir isso, ela se apressou em cavar. Com esses alimentos, pelo menos não passaremos fome nestes dias. Vendo que já estava ficando tarde, os dois se prepararam para voltar. O Enbei novamente transformou seu corpo em o de uma serpente. Sussu sentou-se ordenadamente em cima, sem ousar se mover. Mas o Enbei avançou rapidamente. Esposa, pode me abraçar firme. Abraçar firme? Será que ele não gosta de sua proximidade e de ser abraçado? Lembrou-se do momento em que o abraçou ao meio-dia. Seu corpo de serpente estava rígido, desejando poder sacudi-la e fazê-la cair. Estava prestes a recusar, mas o sistema espacial gritou: Anfitriã! Rápido, abrace-o. O abraço durará muito tempo. O espaço também pode liberar um pouco de permissões menores. Ela não teve outra escolha senão aceitar seu destino e abraçar o Enbei. Passaram por um rio. Ela viu os peixes dentro. Os peixes eram muito grandes e havia muitos. Ela, animada, fez o Enbei pousar na margem do rio. Esposa, quer pescar? Não. Quero comer carne de peixe. O peixe é coberto de espinhos por todo o corpo. As pessoas da tribo nunca comem. Embora o Enbei não entendesse, mas também a ajudou gentilmente. Usando seu poder mágico do vento, fez um movimento sobre a superfície da água. Mais de 10 peixes caíram na margem. Depois pegou algumas ervas e prendeu os peixes com elas. Quando estava pronta para voltar, Sussu também encontrou caracóis de rio e camarões nos arbustos ao lado do rio. Isso fez seus olhos brilharem. Ao ver isso, o Enbei perguntou suavemente: Ainda precisa? Precisa continuar pegando? Ela balançou a cabeça. Não é necessário. Isto é o suficiente. Pode voltar da próxima vez que precisar de comida. Colocou toda essa comida no espaço. O Enbei a levou para casa. Ao voltar para a casa de pedra, o sol ainda não se pôs. Xiaonan e Huaxi ainda não voltaram. A esposa está cansada depois de um dia, vai descansar primeiro. Vou cozinhar. Você não sabe como cozinhar esta comida. Então deixe que eu faça. Ela originalmente planejava fazer peixe no vapor, mas agora muda de ideia. Um peixe pesa entre 5 e 6 quilos, alguns até mais de 10. Perfeito para fazer macarrão de peixe. Curioso, ele se pergunta o que ela quer fazer. Na cidade do Rei Besta, ele também já comeu de tudo, mas nunca ouviu falar de batatas doces. Folhas de batata doce e coisas como gengibre e cebolinhas. Depois de lavar as mãos, ele se aproximou para oferecer ajuda. O que posso te ajudar a fazer? Ajude-me a lavar esses vegetais. O Enbei pegou a bacia de madeira e foi ao pátio lavar. Sussu também começou a preparar o peixe. As cabeças e espinhas de peixe podem ser fervidas para fazer caldo. A carne do peixe é raspada finamente para fazer pasta de peixe para os noodles de peixe. Sua técnica com a faca é rápida. Ouve-se um som do lado de fora. É Huaxi voltando carregando um javali. Ao ver as coisas no pátio, o gordo imediatamente ficou sombrio. Tuas feridas são tão graves. Ela realmente não te deixa descansar e ainda te manda buscar comida? Não é assim. Não é isso. Toda essa comida foi recolhida pela esposa. Ao ouvir isso, Huaxi mostrou um leve sorriso zombeteiro. O Enbei, você também não a odeia? Ela só usou seu poder mágico para te curar uma vez. E você ainda fala bem dela? Nenhuma fêmea selvagem quer entrar na cozinha. Muito menos a nossa esposa. Não se esqueça do que ela te fez antes. Huaxi não consegue acreditar que Sussu tenha mudado de repente. Antes, para conquistá-los, ela usou todos os meios possíveis. O Enbei parou de lavar as batatas doces. A esposa está na cozinha. Se não acredita, pode vir ver por si mesmo. Ao ouvir isso, Huaxi se virou. E de fato viu Sussu trabalhando dentro de casa. Duvidou se estava vendo uma ilusão. É preciso saber que normalmente ela estendia a mão para ter roupa e abria a boca para ter comida. Eles a tratavam como uma escrava. Huaxi tinha poderes mágicos e excelente visão. Ele podia até ver que ela tinha grande habilidade com a faca. O que ela está planejando fazer? Vão comer peixe? Não é ela quem mais detesta o cheiro de peixe? Ainda reclama que a carne de peixe tem espinhas? Ela sempre foi exigente com comida. Mesmo agora tendo sido exilada aqui, ainda reclama um pouco das presas que eles caçam com tanto esforço. O Enbei sabe que Huaxi guarda rancor no coração. Pela manhã,
quando vocês não estavam. Ela também preparou o café da manhã. Aquela fruta vermelha e azeda pode fazer uma sopa deliciosa. Huashi claramente não acredita. Em silêncio, pegou a faca de osso para preparar a carne de javali. Sussu, ao ouvir o barulho, olhou para o pátio e encontrou Huashi trabalhando em silêncio. Ao ver aquele javali, seus olhos brilharam. Ah! A pele do porco pode ser usada para fazer gelatina de porco. Ah! A gordura do porco pode ser usada para fazer óleo. O óleo de porco pode ser usado para fazer torresmos como petiscos. Os 4 pequenos homens-fera têm um apetite enorme. Com isso, também se evita passar fome. Xiaonan ainda suspeita que Sussu não está bem. Supõe que ela quer envenená-los. Afinal, ontem ela quis dominá-lo. Mas ele lutou com todas as forças, o que fez com que acidentalmente batesse a cabeça na gaveta. Depois disso, ela começou a agir de forma estranha. Ele até pensou que, se desaparecessem como Meizong e Shendong por muito tempo, seria mais fácil e tranquilo. Meizong e Shendong são os outros 2 maridos fera de Sussu. Essas 2 pessoas não romperam o relacionamento com Sussu, mas desapareceram sem deixar rastros. Sussu não pode fazer nada sobre isso. Só pode descontar neles. Xiaonan tentou disfarçar sua expressão. Essas 2 pessoas têm grande poder e apoio por trás. Atrás da família também há um método secreto especial para controlar os homens-fera. Mesmo que Sussu morra, eles continuarão vivendo bem. Mas eles não podem. Porque ele e Huashi também têm suas próprias restrições. Os 2 tiveram uma conversa. Decidiram não jantar afinal. Decidiu contar a Wenbei. Mas inesperadamente recebeu oposição de Wenbei. A esposa já não é mais a mesma de antes. É melhor comermos juntos. Xiaonan não acreditou nem um pouco. Não estamos com fome, então não vamos comer. Wenbei foi até a cozinha e disse isso a Sussu. Sussu olhou para a bacia cheia de pasta de peixe. Preparei o jantar para os 4. Embora ela realmente quisesse ignorá-los, o que seu corpo anterior fez foi extremo demais. Se não melhorar a impressão deles, é fácil perder a vida. Além disso, aqueles 2 realmente trouxeram comida de volta. Mesmo que a odeiem, ainda precisam dela. A comida deve ser levada de volta. Vou levá-la ao quarto deles esta noite. Mestre, eles têm medo que você coloque algo. No entanto, Sussu torceu a boca. Não é de se admirar. Ela serviu 2 pratos de ovos mexidos com tomate. Também há algumas batatas doces assadas. 2 tigelas grandes de macarrão com peixe e uma tigela grande de sopa de peixe. Com cebolinha e gengibre, a sopa de peixe não tem nenhum cheiro de peixe. Para se certificar de que não há ginseng, ela comeu a comida e bebeu a sopa na frente de Wenbei. Eu não coloquei nada, nem veneno nem remédio. Ela fez uma pausa e acrescentou. Afinal, ainda conto com vocês para me proteger e procurar comida para mim. Eu não poderia matá-los. Os olhos de Wenbei se aqueceram. Eu sei. Eles vão comer. Ele levou a comida para o quarto de Xiaonan. Também chamou Huashi. O ferimento anterior de Huashi ainda não se recuperou. Hoje, ao caçar um javali, ele se machucou um pouco mais. Ele suportou a dor sem deixar que ninguém soubesse. Ela cozinharia para nós de boa vontade? A esposa provou na minha frente. Foram usados todos os utensílios que não haviam sido usados antes. Está seguro. Ela não colocou nada. E a esposa tem razão. Ela ainda precisa de vocês para encontrar comida e proteger o lugar. Não os machucaria. Huashi e Xiaonan não comeram nada o dia todo. Neste momento, estão realmente com fome. Depois de hesitar um pouco, decidiram pegar os talheres e comer. Mas esta comida é muito estranha. É algo que nunca tinham visto. A sopa de peixe não tem nem um pouco de cheiro de peixe. Não podiam deixar de admitir que estava realmente deliciosa. Não esperavam que, em uma tribo exilada tão remota, eles pudessem comer comida mais saborosa do que na cidade imperial bestial. Só que, quando foi que ela aprendeu a cozinhar? Somente depois de ver que eles tinham terminado de comer, Wenbei voltou para a cozinha. Você voltou. Vamos comer juntos. Sussu, com os hashis na mão, estava esperando Wenbei. Ele pensou que Sussu já tinha começado a comer há muito tempo. Wenbei sentiu uma emoção repentina. A esposa está me esperando? Sim. A comida que fizemos juntos. Naturalmente tenho que esperar por você para comermos juntos. Wenbei encontrou o olhar de Sussu. Só sentiu que aqueles olhos eram tão lindos e expressivos. Ela comia sem pressa nem pausa. Não fazia nenhum som. Wenbei estava jantando. Tudo lhe parecia incrível.
Depois que Sussu quase terminou de comer, ela se lembrou de algo. Ela levantou a cabeça e olhou para Wenbei. A comida ainda está do seu agrado? Está muito deliciosa. Se a esposa quiser comer algo, pode dizer o que deseja. Eu cuidarei disso. Você não precisa fazer isso. Ela sorriu um pouco. Não tem problema, estou desocupada. Além disso, gosto de cozinhar comida deliciosa. Depois da refeição, Wenbei recolheu os pratos e os hashis naturalmente. Esta foi a primeira refeição farta que ele teve desde o exílio. Sussu foi ao pátio queimar cinzas de plantas. Precisamos usar cinzas de plantas para lavar as vísceras do porco. Agora, durante o dia, o clima ainda está um pouco quente. Se não for bem tratado, essa carne de porco pode estragar facilmente. A comida não é fácil de conseguir, então ela não quer desperdiçá-la. Só que não há especiarias. Se houvesse especiarias, poderia fazer comida marinada. Dizem que na cidade próxima há todos os tipos de lojas e também uma farmácia. Na farmácia talvez haja especiarias. Só não sabem quantas peles de fera serão necessárias para trocar. Em outro lugar, Xiaonan e Hua Xi, depois de terem comido bem, olharam silenciosamente para os pratos e tigelas vazios. Não esperavam que houvesse comida tão deliciosa. Mas, segundo as regras, deveria ser eles quem cuidassem dela e cozinhassem para ela. Mesmo que Sussu os amaldiçoasse e os batesse de várias maneiras, fazendo com que eles sentissem aversão. Mas desde pequenos, eles têm uma ideia profundamente enraizada. Cozinhar para a esposa. Hoje, o sol parece ter nascido pelo oeste. Neste momento, Hua Xi tem uma sensação de irrealidade. Wenbei disse que hoje ela está diferente de antes. As pessoas poderiam realmente mudar assim? Xiaonan não tinha pensado muito nisso antes. Mas neste momento, ele se lembrou. Parece que depois que ela bateu a cabeça na parede e acordou, seu olhar mudou. Poderia ser? Ele não se atreve a ter certeza. Vamos esperar para ver. Não caia na armadilha dela. Duas pessoas recolheram as coisas e as levaram para a cozinha. Vi Sussu sentada no pátio ocupada com seu trabalho. Quase pensei que estava tendo outra alucinação. Wenbei saiu da cozinha depois de limpar tudo. Também vi Sussu no pátio. Esposa principal, o que precisa que façamos? Deixe-me fazer. Não tem problema. Só é preciso lavar bem tudo isso. Essas coisas não podem ser comidas. Sussu explicou pacientemente. Na verdade, essas também são coisas boas. Basta esfregar e limpar com cinzas de plantas, e se forem bem preparadas, também podem ser comidas. No futuro, poderemos guardar as vísceras das feras. Wenbei. No futuro, não deixarei que passem fome. Olhando para seus olhos sérios, Wenbei sentiu seu coração amolecer. Confio na senhora. Há algo que precise que eu faça? Planejo cortar todas aquelas batatas doces em pedaços pequenos. Uma pequena porção será para fazer doce de batata doce. A maior parte será usada para fazer amido de batata doce. Plantar batatas doces no campo espacial à noite. As colheitas crescem rápido e têm alta produção no espaço. Enquanto isso, Xiaonan e Hua Xi terminavam de recolher os pratos. Duas pessoas ficaram na cozinha, como se quisessem fazer algo. Antes, ela gostava de tomar banho depois de comer. Então, vamos ferver água primeiro. Os dois lembravam de todos os hábitos de Sussu. Comemos a comida que ela preparou. Ela ainda é a joia da família Su. De status nobre e admirada por todos. Desde pequena era muito limpa e todos os dias fervia água para tomar banho. As duas pessoas estavam fervendo água dentro da casa. Wenbei entrou no quarto com uma faca, planejando cortar a batata doce em pedaços pequenos. Mas ao entrar, viu os dois aquecendo água. Hoje eu cuido da minha esposa. Os três geralmente se revezavam. Hua Xi se sentiu um pouco desconfortável. Comemos a comida que ela preparou. Deveríamos fazer algo. Xiaonan também se sentiu envergonhado. Assim deve ser. Afinal, Sussu é oficialmente sua senhora. Não podem ficar à toa enquanto a esposa principal trabalha. Ao ouvir isso, Wenbei explicou seu ponto. Hoje desenterramos muitas batatas doces. A senhora deve cortar tudo isso em pedaços pequenos. Vamos ajudar juntos. Wenbei assentiu. Trabalhando juntos avançaram rápido. Uma parte da batata doce cortada foi colocada numa panela com água limpa. Começaram a ferver em fogo alto. Quando estavam bem cozidas, Sussu acabou de limpar os ralos e entrou na casa. Ela viu Wenbei cozinhando batatas doces. Xiaonan e Hua Xi estavam amassando as fatias de batata doce. Essa cena a deixou ligeiramente surpresa. Não esperava que essas duas pessoas a odiassem, mesmo que a odiassem.
Se há trabalho a fazer, então que se faça. Assim está bem. Primeiro, tire isso e coe um pouco. Dizendo isso, ela foi buscar uma gaze limpa e um grande balde de madeira. Wenbei tirou tudo conforme ela disse e despejou dentro. Está muito quente, é preciso esperar esfriar para espremer a gaze. Ao ouvir isso, Xiao Nan moveu um dedo. Uma onda de frio envolveu o balde de madeira. A temperatura caiu imediatamente. Ao ver isso, Sussu ficou atônita. Quase tinha esquecido. O poder especial de Xiao Nan é do tipo gelo. Este é um refrigerador natural. Ela pensava em pedir a Xiao Nan para ajudá-la a construir uma adega de gelo para armazenar comida. Mas ao imaginar que poderia ser rejeitada, conteve o desejo e não disse nada. Xiao Nan ficou momentaneamente paralisado por seu olhar brilhante. Pensou que ela ia dizer algo, mas ela hesitou e seu olhar perdeu intensidade. Senhora ama, precisa que eu faça algo? Sussu ficou surpresa. Não esperava que Xiao Nan perguntasse por iniciativa própria. Embora sua voz ainda fosse fria, era ligeiramente diferente de quando ela acabará de chegar ontem. Ao notar que seu olhar agora estava sereno, ela falou: pode me ajudar a cavar uma adega de gelo no canto do pátio? Assim poderei usá-la para armazenar esses alimentos de carne. Assim, a comida não estragará facilmente. Caso contrário, se não puder ser comida, tudo será desperdiçado. Ao ouvir isso, não apenas a expressão de Xiao não mudou. Até Huashi ficou surpresa. Ela não era aquela que mais gostava de desperdiçar comida? Rejeitava a comida do dia seguinte por não estar fresca ou ter gosto ruim. O que não terminava, jogava fora. Xiao Nan não disse muito mais. Depois foi ao pátio fazer uma adega de gelo. Sussu não esperava que ele tivesse uma capacidade de execução tão forte. E Huashi, ao que parece, não quis ficar para trás. Claro, aqui tienes la traducción ao português de Portugal, manteniendo los tiempos exactos y o estilo deu subtítulo original, com fidelidade diretamente ao seu poder para acender a lenha. Ele tem habilidades pirocinéticas. Esse poder também é muito útil. É especialmente prático no inverno. Não é preciso usar isqueiro para acender a lenha. Os olhos de Suzu brilharam ao pensar em algo. Ao ver Huashi, sentiu-se um pouco mais satisfeita. Huashi percebeu que o olhar dela se fixava apenas nas suas habilidades especiais. Nem sequer lhe lançou um olhar. Mas está bem que ela goste do poder do fogo. Amanhã à noite terás a fécula de batata doce. Eposa. O que fazemos agora? Guiou Huashi passo a passo. Por sorte, a sua antecessora era aciada. Amanhã cedo, quando o amido tiver sedimentado no fundo do tanque, deita fora a água. Guarda a fécula, adiciona a água e filtra novamente. A fécula após 2 decantações. Depois, coloca-a num saco de gás e seca-a num local ventilado. Amanhã à noite terás a fécula de batata doce. Quando quase tudo estava pronto, Suzu finalmente tomou banho com a água quente que tinha preparado. Por sorte, a sua antecessora era aciada. Os seus maridos fera construíram um banho especial. No entanto, mal tinha acabado de se banhar. De repente, ouviu um som estranho lá fora. Quando chegou à porta, de repente viu muitas feras lá fora. São feras mutantes. Tinha de aumentar o seu poder o quanto antes. Os seus poderes transformaram-se em várias armas. Ele levantou-a suavemente e levou-a para dentro. Xiao Nan materializou uma faca de gelo para deter. Huashi também saltou para o ataque. Os 3 uniram forças. Por reflexo, ela rodeou-lhe o pescoço com os braços. De repente, apercebeu-se que realmente precisava da proteção dele até recuperar a força. Com uma duração de 3 meses, tinha de aumentar o seu poder o quanto antes. Wenbei, receando que ela tivesse medo, levantou-a suavemente e levou-a para dentro. Ela não teve tempo de reagir. Por reflexo, abraçou-lhe o pescoço. O sistema espacial gritou entusiasmado. A anfitriã abraçou-o por iniciativa própria. Beijam novamente. Talvez consigas desbloquear alguns pontos de queda de suprimentos. Neste momento, ela realmente precisava de provisões. Mas não teve coragem. Mas foi o Wenbei quem a abraçou primeiro. Então não devia haver problema se não o soltasse de imediato. O Wenbei levou-a para dentro de casa. Suzu ainda não o largou, esperando silenciosamente que a permissão do espaço se abrisse. Ao ver que ela não largava a mão, ele pensou que ela se sentia mal. Sem escolha, ela admitiu que estava com medo. O Wenbei sentiu o coração apertar-se. Abraçou-a com mais força. Não temas. Estou aqui. Quando Xiao Nan e Huashi entraram no quarto, viram essa cena. Uma estranha emoção cruzou-lhes o coração. Anfitriã.
O espaço libertou alguns pacotes de temperos. Agora já pode soltá-lo. Ao ouvir essas palavras, Sussu largou-o rapidamente. Nem sequer se atreveu a olhar para a expressão de Wenbei, temendo que ele percebesse que ela o estava a usar como ferramenta. O cabelo dela ainda estava molhado. Ao ver isso, Huashi hesitou, mas aproximou-se. Eu trato disso. Dizendo isso, libertou a sua habilidade especial pela palma da mão, secando lentamente o cabelo de Suzu. Ela ficou muito surpreendida. Isto é muito mais útil do que um secador de cabelo. Mas o que mais a surpreendeu foi Huashi, que tanto a odiava. Incrivelmente, tomou a iniciativa de lhe secar o cabelo. Ao aproximar-se, Huashi percebeu uma feromona diferente em Sussu. Ele é uma fera raposa. A sua percepção do aroma de cada pessoa é extremamente aguçada. Ele ficou um pouco incrédulo, mas ao analisar com atenção, o aroma das feromonas era realmente diferente. Obrigada por me protegeres esta noite. Como forma de gratidão, amanhã vou cozinhar algo delicioso para vocês. Depois que os três saíram, Suzu entrou silenciosamente no espaço. Faltavam 4 meses para o inverno. Agora as feras mutantes apareciam frequentemente na tribo. Para passar bem este inverno, tinha de armazenar comida quanto antes. Alguns temperos apareceram no campo. Os olhos dela brilharam ao vê-los. Estava a pensar em como cozinhar as vísceras de porco. Com estas especiarias posso preparar um bom guisado marinado. Olhando para as batatas doces que cavaram hoje, ela moveu a mente. As batatas doces foram automaticamente plantadas uma a uma na terra. Sussu ficou muito feliz. Seu campo espacial crescia rapidamente e tinha alta produção. Só esperava recuperar em breve o seu nível anterior. De repente, soaram batidas urgentes na porta. Ela ouviu a voz da senhora Lin da casa vizinha. Sussu saiu rapidamente do espaço. Acabará de sair do quarto interno quando viu Enbei. O barulho na porta incomodou a esposa principal. Está tudo bem, sou a irmã Lin. Em plena noite, podia haver algo urgente, então foi ver primeiro. Os outros 2 maridos já estavam no pátio, sem saber quando chegaram. Ela abriu a porta. Não era só Lin Qin que estava parada à porta, mas também o chefe da tribo e sua esposa. O casal costumava ser cauteloso com Sussu, mas hoje a filha deles foi ferida por uma besta mutante. O ferimento estava gravemente infectado. Nem mesmo os xamãs conseguiram curá-la. Dizem que ela tem habilidades de cura. Não tiveram escolha senão abaixar a cabeça e pedir ajuda. Contanto que a senhorita Su esteja disposta a salvar nossa filha, estamos dispostos a fazer qualquer coisa. Uma menininha fofa veio à mente de Sussu, a quem a antiga dona havia jogado lama. Sua expressão suavizou. Vamos. Vou dar uma olhada. Sua súbita gentileza deixou o casal surpreso. Vale lembrar que Sussu costumava ser má. Desta vez que vieram, estavam preparados para serem enganados. Muito obrigada, senhorita Su. Contanto que possamos curar os ferimentos de Mumu. A senhorita Su será nossa benfeitora. Seremos eternamente gratos. Vamos ver o ferimento primeiro. Primeiro temos que salvá-la, depois falamos. Ao chegar à casa de pedra onde morava o chefe da tribo, Sussu viu uma menininha dentro da casa. Ela parecia muito adorável, mas estava tão magra que parecia um saco de ossos. Naquele momento, o ferimento em sua perna começou a supurar sangue negro. Mumu, não tenha medo. A senhorita Sussu tem habilidades de cura. Deixe que ela veja o que pode fazer. Mas quando a menina viu Sussu, instintivamente estremeceu. Não se preocupe. Não vai acontecer nada. A brisa suave fez a menina balançar. Depois de examiná-la, Sussu aplicou seu poder de cura da madeira no ferimento. Logo, a ferida ulcerada começou a cicatrizar. A energia sombria foi completamente eliminada. O chefe e todos os outros ficaram atônitos ao ver a cena. Ela já está bem. Com alguns dias de bons cuidados, se recuperará completamente. Mas a razão pela qual o ferimento ficou tão infectado é devido à sua constituição fraca. Ao ver isso, o casal ficou extremamente grato. Para ser sincero com a senhorita Su, Mumu vomita facilmente depois de comer. No inverno é mais fácil pegar resfriado. Ao mencionar isso, os olhos do chefe ficaram vermelhos. A razão pela qual ela não conseguia comer carne é porque é difícil de digerir. Mesmo lavando o estômago, não é bom comer coelho cru. Por isso é melhor cortar a carne em pedaços muito finos, cozinhar em água quente e comer. Exponha-se mais ao sol. Depois de explicar os cuidados, a esposa do chefe tirou uma bolsa de moedas de cristal e a entregou. Obrigada, senhorita Su.
São 100 cristais de bronze, espero que não despreze. Normalmente, as pessoas da tribo não têm muitas moedas de cristal. Tudo é feito por troca. Sussu entendeu que era o pagamento pela consulta. Sem falsos pudores, aceitou diretamente. Afinal, ao ir para a cidade mais tarde, seria mais fácil comprar coisas com cristais. Ao sair, a esposa do chefe ainda lhe deu um pouco de carne e farinha de milho. Não conseguiu recusar o entusiasmo dela. No fim aceitou apenas a farinha de milho. A senhorita Gu tem o baço e o estômago fracos. Amanhã de manhã, senhora, pode preparar uma sopa de farinha de milho para ela. A senhora Lin suspirou. Antes eu a preparava apenas com água, mas ela não gostava. Cozinhava na panela. Não sei o que aconteceu, mas também não ficou bom. Sussu ouviu sua explicação e percebeu que a esposa do chefe não era muito boa na cozinha. Talvez amanhã de manhã ela pudesse preparar e levar um pouco. De qualquer forma, manter boas relações com o chefe tribal facilitaria a vida dela na tribo. 3 meses depois, quando cortasse laços com seus maridos bestas, talvez ainda precisasse continuar vivendo na tribo. Ao partir, a esposa do líder ainda segurava a mão dela com relutância e pediu que, quando tivesse tempo, fosse visitá-los. Isso deixou o chefe muito surpreso. Afinal, ele nunca tinha visto sua esposa ser tão calorosa com alguém. Não sei porquê. Simplesmente sinto muito carinho por essa menina. Antes talvez tivéssemos um mal-entendido sobre a senhorita Su. Vejo que ela é muito gentil e ainda salvou Mumu. Ela é nossa benfeitora. Você é o chefe da tribo Beilu. No futuro, cuide mais deles. O líder também é uma pessoa que sabe ser grata e retribuir favores. É natural. Mais adiante, quando caçarmos mais presas no deserto, também enviaremos algumas para ela. Suzu usou sua habilidade especial e está realmente cansada. Ao chegar em casa, dormiu direto. No terceiro dia, mal amanhecia. Suzu se levantou. Huashi a viu parada na entrada. Seus olhos de raposa mostraram um lampejo de surpresa. Ela costumava dormir até o meio-dia. A esposa principal acordou. Sussu ficou atônita por um momento. Você também se levanta tão cedo? Sim. Eles também estão acostumados a se levantar cedo para treinar e aumentar sua força. Sobreviver em um ambiente tão difícil como o do norte. Quanto maior a força, maior a segurança. Além disso, hoje é a vez dele cuidar da esposa principal. Então esperou cedo no pátio. Levaram a bacia com água e os itens de higiene até onde Sussu estava. Sussu se sentiu um pouco desconfortável. De agora em diante, vocês só cuidem de seus próprios assuntos. Não precisam me cuidar tanto. Mas Huashi, com um tom um tanto embaraçado, disse: como maridos bestas. É o que devemos fazer. Agora vocês são apenas meus maridos bestas no nome. Depois de 3 meses, naturalmente irão embora. Então não há necessidade de fazer isso. Desde que acordo até que durmo, alguém me atende. Realmente não estou acostumada. Mas quem imaginaria que, ao ouvir essas palavras, Huashi sentiu uma onda de angústia no coração. Mas ainda restam 3 meses. Durante esses 3 meses devemos cuidar de você. Na verdade, não precisam se esforçar. Posso cuidar bem de mim mesma sem vocês. Claramente não estava insultando ninguém. Mas ao ouvir essas palavras, Huashi sentiu um peso no peito. São eles que querem ir embora. Mas ao ouvir isso, não se sentiram felizes. Sussu pensou que, em sua vida passada, agia de forma ruim. É compreensível que não confiem em mim. Não se preocupem. Cumprirei o que prometi. Após uma lavagem rápida, Suzu começou a preparar o café da manhã. Ao ouvir isso, Huashi se virou e foi ajudar. Huashi observou sua pequena figura ocupada, como se tivesse sido abandonada por eles. O Enbei também se aproximou. Em que posso ajudar? Ao ver que parecia realmente disposto a ajudar, ela não fingiu cortesia vazia. A fécula de batata que preparamos ontem à noite já sedimentou. É preciso despejar a água de cima. Depois, adicionar água nova, mexer e deixar sedimentar novamente. Ao ouvir isso, Huashi se virou e começou a fazer. Enquanto preparava o café da manhã, Xiaonan e o Enbei também vieram ajudar. Eles também se levantaram cedo. Tinham acabado de ouvir claramente a conversa entre os dois. Desta vez parece que realmente estão se preparando para encerrar a relação. Mas isso fez com que seus sentimentos se tornassem complicados. O aroma da comida cozida se espalhou rapidamente. Além dos 3 atordoados pelo aroma no pátio, até Lin Qin, a vizinha, que ainda dormia, chorou de desejo.
Quando as vísceras do porco ficaram cozidas, ela usou outra panela para fazer pudim de milho com ovo. Quando tudo ficou pronto, serviu 5 tigelas e as colocou na mesa. Depois foi chamar os outros para comer. Ao chegar ao pátio, notou que a entrada do fogão estava impecavelmente limpa. A lenha estava cortada e empilhada ordenadamente em um canto. O amido também foi novamente misturado e deixado repousar ao lado. Notou uma abertura no canto. Perguntou: "É uma geladeira?" Xiao Nan respondeu em voz baixa: "Eu a preparei ontem à noite. A senhora acredita que, se algo não estiver bom, eu arrumarei de novo." Suzu se abaixou e olhou para dentro. Ainda havia degraus. Ela se preparou para descer por eles. Mas Xiao Nan a viu escorregar. Não pôde deixar de se estender à frente para proteger o chão. Ao ver que ela estava prestes a cair sobre Xiao Nan, lembrando quanto ele a detestava, Suzu não teve escolha a não ser cair para o outro lado. Olhando para seus dedos vazios, os dedos de Xiao Nan tremeram levemente. Suzu não percebeu sua reação incomum. Justo então, ela escorregou pelos degraus. Ao ver a câmara de gelo abaixo, ficou muito satisfeita. "Obrigada! Isto sim é um refrigerador natural." Ao vê-la sorrir com os olhos curvados, Xiao Nan sentiu um impulso. Parece que ela realmente mudou. Se a esposa principal precisar de mais alguma coisa, por favor, ordene. Sussu acenou com a mão. "Não é necessário. É melhor tomarmos café da manhã primeiro." Tendo testemunhado sua capacidade de combate na noite anterior, ela não se atreve a provocá-los casualmente. Assim que todos entraram na cozinha, Sussu encheu uma grande tigela de pudim de milho com um ovo e a colocou na cesta. "Comam primeiro vocês. Eu levarei esta tigela para Gumumu." Wenbei levantou-se imediatamente. "Senhora, coma primeiro." "Eu irei." "Não é necessário. Eu irei pessoalmente. De passagem, verificarei sua condição física." Wenbei, preocupado, nem teve tempo de tomar café da manhã. "Siga-a em segredo e proteja-a." Alguns filhotes de feras a insultaram chamando-a de feia. Mas Suzu parecia não se importar nem um pouco. Pelo contrário, mostrou-lhes um doce sorriso. Ao vê-la, Wenbei sentiu o coração estremecer. Esse deve ser o seu verdadeiro sorriso sincero. A esposa do líder viu que Sussu trouxe pessoalmente o pudim de milho com ovo. Ficou comovida, mas também um pouco envergonhada. "Isso mesmo, é feito com farinha de milho e ovo de pássaro líquido misturado." Tomei o pulso de Gumumu e verifiquei sua condição física. Os ferimentos causados pela besta mutante já estão totalmente curados. Não há nenhum problema. Quando estava prestes a ir embora, Gumumu estendeu a mão corajosamente e agarrou sua manga, piscando seus olhos redondos para ela. Suzu se comoveu e deu algumas leves palmadinhas em sua mão. "Prove primeiro o creme de milho. Beba mais. Saia mais e aproveite o sol. Seu corpo vai melhorar." Piscando seus olhos redondos enquanto a olhava, obedientemente tomou uma colherada e bebeu. "Que gostoso!" A esposa do chefe ficou espantada. Antes, quando ela dava farinha de milho para Mumu, ela vomitava. "Senhorita Su, o que você fez?" Suzu contou à senhora como havia preparado. Ela sentiu, de repente compreendendo. Da próxima vez, saberá como fazer. Quando Suzu voltou para casa, viu que Wenbei e os outros dois não tinham se movido. Todos ainda estavam de pé esperando por ela. Pensou que talvez eles não tivessem gostado de sua comida. Mas Hua Shi lhe lançou um olhar significativo. "Esposa principal, acaso se esqueceu? Você estabeleceu que, se não tiver comido, nós não podemos comer." Ela riu para disfarçar. "Isso foi antes. Prometo-lhes um prazo de 3 meses. Antes eu realmente estava errada. Aqui, peço desculpas. Não será mais assim." Ao vê-la se desculpar, o coração de Wenbei doeu, como se tivesse sido apertado. "Não te culpo. Não passe fome. Vamos comer primeiro." Ela manteve a temperatura certa da tigela de Suzu. Ela estava bebendo muito bem. Suzu sorriu. "Vamos comer primeiro. Depois de comer, também irei caçar. Irei às montanhas principalmente procurar comida." "De acordo. Acompanharei nossa esposa principal." Huashi ergueu o canto de seus belos olhos. "Hoje é minha vez de acompanhar nossa esposa principal." Depois olhou para Suzu com olhos suplicantes e sedutores. "Huashi levará nossa esposa principal aonde ela quiser. Tudo bem?" Sussu não se atreveu a encará-la nos olhos. Ela sabe que a raposa tem o poder de encantar. Nenhum dos três acreditou nela. Se pudesse escolher apenas uma forma de protegê-la ao seu lado, ela estaria disposta a escolher o Wenbei.
mas podia sentir a tensão entre as outras duas pessoas. Então, façamos conforme as regras. A comida está deliciosa. Até mesmo as vísceras de porco, que normalmente lhes causavam repulsa. Depois de cozinhar no estilo ensopado, os três também comeram tudo até o fim. Suzu ficou paralisada ao ver a tigela brilhando como nova. Vocês não estavam com fome, né? Com uma expressão adoravelmente desajeitada. Wenbei sorriu com ternura. Estou satisfeita. A comida preparada pela minha esposa principal está deliciosa. Suzu assentiu com a cabeça. Da próxima vez, faça um pouco mais. Comi até me saciar. Os três disputaram para limpar a mesa, as cadeiras e os utensílios. Depois, Wenbei e Xiao não saíram para caçar. Enquanto Huaxi levou Suzu à floresta da montanha, Huaxi se transformou em sua forma verdadeira. Uma raposa vermelha de 9 caudas com mais de 2 metros de altura. Suzu ficou impressionada. Que linda! Não é de se admirar que, em sua vida passada, ela desejasse usar o pelo da raposa para fazer roupas. Sua forma bestial é muito alta. Ela pulou várias vezes, mas não conseguiu subir. Ao vê-la assim, Oxi achou-a muito fofa. Envolvendo-a com sua cauda, colocou-a suavemente sobre as costas. Para onde quer ir, esposa principal? Você sabe onde há muitas ervas medicinais? Ela queria colher algumas ervas para preparar remédios e eliminar o veneno do corpo. Além disso, os três maridos bestiais tinham ferimentos internos e externos graves. Isso afetava sua prática de cultivo. Eu sei. Levarei minha esposa até lá. Huaxi correu em alta velocidade. Suzu, por reflexo, o abraçou. O pelo da raposa era bonito e macio. Inconscientemente, ela estendeu a mão para tocá-lo. Não pôde evitar estender a mão e tocar. Huaxi estremeceu o corpo. O que está tocando, esposa principal? Suzu de repente voltou a si. Não, nada. Não entenda mal. Eu só toquei sem querer um pouco do pelo da raposa. Estamos na floresta. Se ele quiser matá-la por vingança, seria um bom momento. Ao ver algo que parecia trigo lá embaixo, ela rapidamente pediu a Huaxi que a colocasse no chão. No começo, duvidou de sua visão. Mas, ao se aproximar, confirmou que eram espigas de trigo. Huaxi não entendeu. O que foi? Isso. Isto é trigo. É comida. Corte todo o caule. A palha pode ser usada para fazer fogo, para fazer chapéus, leques ou esteiras. Colhemos trigo. Suzu olhou para Huaxi com ainda mais admiração. Depois poderemos fazer massas. Huaxi não sabia o que eram massas. Só via o quanto Suzu estava feliz. E isso o deixava inexplicavelmente contente. Rapidamente ajudou a cortar os caules. E Suzu os guardou diretamente em seu campo espacial. Esse poder especial. Suzu assentiu. Habilidade elemental dupla. É incrível. E além disso, é nossa esposa principal, aquela que chamavam de inútil. Antes, ela nem sequer conseguia acalmar o marido bestial durante sua fúria descontrolada. Não podia fazer nada. Mas agora possuía duas habilidades extremamente raras. Suzu não percebeu sua expressão? Com a cabeça baixa, continuou procurando se havia mais trigo. Nesse momento, o sistema falou de repente. Anfitriã. A 60 metros à direita há repolhos. Ela olhou rapidamente para lá. De fato, viu o campo de repolhos. Com esses repolhos, poderemos fazer bolinhos e empanadas. Com uma faca de osso, cavou os repolhos com entusiasmo. Embora Huaxi não entendesse por que ela estava cavando grama seca, ainda assim, aproximou-se silenciosamente para ajudar. Deixe que eu faça. Minha esposa só precisa descansar ali perto. Suzu tem as sobrancelhas e os olhos curvados. Não tem problema. Vamos cavar juntos. Ela falava alegremente sobre quais iguarias poderiam ser feitas com a selga e trigo. Quando chega a temporada de neve e as montanhas ficam cobertas, é impossível sair para caçar. A selga pode ser transformada em chucrute para conservá-la por muito tempo. Huaxi ficou atordoado. Realmente é comida. Com a ajuda de Huaxi, essa parte da selga foi rapidamente desenterrada. Suzu aguardou em seu espaço. Obrigada. Esta noite farei algo delicioso para vocês. A esposa não precisa agradecer. É uma honra para mim comer a comida feita pela minha esposa. Mas ela não levou as palavras de Huaxi a sério. Esse cara realmente sabe como seduzir. Sempre com palavras doces. Em seguida, vamos a um lugar onde há ervas medicinais. Certo. Huaxi naturalmente se transformou em sua forma original. Continuou levando Suzu em direção às montanhas. 1 hora depois, eles chegaram a um vale.
Assim que pousaram, Sussu sentiu muitas fragrâncias de ervas medicinais. Hua Shi, um pouco preocupado, não pôde deixar de alertá-la. Algumas ervas aqui são venenosas. Antes, uma fera entrou acidentalmente aqui. Morreu na hora por envenenamento. Eu sei. Não se preocupe, tenho tudo sob controle. Remédios para tratar resfriado, etc. Mas algumas ervas eu nunca vi antes. Felizmente, ela tem um sistema espacial. O sistema pode ajudá-la a identificar ervas desconhecidas. Ela não caminhou muito. Então encontrou a erva-chave que pode desintoxicar o corpo. Naquele momento, sua aparência também se recuperará. Também há ervas para fazer medicamentos hemostáticos e antiparasitários. Remédios para tratar resfriado, etc. Ela cavou algumas e as colocou cuidadosamente no espaço. Hua Shi a observava atentamente, com medo de que ela fosse envenenada de repente e ficasse presa. Assim, quando Sussu se virou, acabou encontrando o olhar preocupado de Hua Shi. Era meio-dia. Ela queria expressar sua gratidão. Então tirou as batatas doces do espaço. Preparou-se para assar e comer juntos. Hua Shi foi caçar criaturas selvagens nas proximidades. Ele não se sentia à vontade deixando Sussu sozinha no mesmo lugar. Então ele se transformou em sua forma original e espalhou alguns pelos de raposa ao redor dela. Assim, tirou as batatas doces do espaço. Se houver perigo, chegarei a tempo. Sussu ficou atônita. Embora a desprezassem, na verdade se esforçavam para protegê-la. Quem diria que Hua Shi mal havia partido por um momento? De repente, ouviu-se uma risada zombeteira e fria. Mas não havia nada ao redor. Sistema espacial. Você descobriu algo? Hóspede. Não descobri nada. Ouvi uma voz com um tom áspero como areia. Hóspede. Mas minhas habilidades são limitadas agora. Não posso ajudar o hóspede a rastrear a fonte do perigo. Não tem problema. No pior dos casos, usarei aquele método para aumentar meu poder rapidamente. Não. Se o hóspede tentar forçar a absorção da essência das plantas para aumentar seus poderes, seu corpo não suportará facilmente e pode explodir. Não tenha medo. Acabei de sentir a energia da alma nos pelos de raposa deixados pelo seu marido de 9 caudas. Você está em perigo. Ele voltará. Não espero que venham me proteger. Eles me odeiam com todo o ser. Naquele momento, de repente ouviu-se um assobio agudo no ar. Um enorme pássaro negro com um bico afiado a atacou. No momento crítico, uma flecha envolta em chamas perfurou diretamente o grande pássaro. Ao mesmo tempo, Hua Shi pousou diante dela, protegendo-a atrás dele. Sussu ficou atônita. Ele realmente voltou. Hua Shi não disse muito, foi direto lutar. De repente, 2 enormes corujões negros apareceram no ar. Ele protegia Sussu enquanto tensionava o arco e disparava. Um enorme pássaro se transformou em humano. Hua Shi. Seu corpo está envenenado pelo fogo. Você foi forçado a usar um artefato mágico para lutar contra nós. Se não morrer, ficará gravemente ferido. Nosso mestre tem um segredo para restringir o contrato com os maridos bestas. Se ela morrer, vocês também morrerão. Contanto que cooperem conosco. Meu mestre vai te ensinar o método secreto. Ao ouvir isso, o rosto de Sussu mudou imediatamente. A palma da mão absorve rapidamente a energia natural para aumentar a força e as habilidades especiais. Você não pode confiar em outros para sua segurança. Mesmo que Hua Shi queira atacá-la, ela pode se defender. No entanto, Hua Shi sorriu maliciosamente. Ela é minha esposa. Não permitirei que ninguém a machuque. Dizendo isso, ele forçou o poder em seu corpo para injetá-lo no artefato. A flecha rapidamente atacou as 3 grandes aves. A ave que falava foi atingida de surpresa. Ele olhou para Hua Shi com incredulidade. Você está procurando a morte. Disse isso enquanto as outras 2 se transformavam em cinzas. Só então Hua Shi se virou para examinar Sussu cuidadosamente. Você está ferida? Há algo te incomodando? Estou bem. Ela olhava para Hua Shi naquele momento. Seus olhos de raposa estavam tingidos de um vermelho intenso. O que há com você? Ela ouviu o que aquela criatura de bico afiado disse. Hua Shi, apesar de se esforçar para não se tornar selvagem, o veneno do fogo era realmente opressor. No final, ele não conseguiu manter sua forma humana e caiu no chão. Não se aproxime de mim. Vou te machucar. Corra rápido. Ele queria se afastar daqui por conta própria, para não se tornar selvagem e machucá-la. Mas ele forçou o uso de seu artefato e esgotou suas habilidades. Seu corpo estava tão fraco que não conseguia se mover. Vendo Hua Shi assim, Sussu ficou comovida.
Você faz isso para me salvar. Não deixarei que nada te aconteça. Ela deu um passo à frente. Cautelosamente colocou a mão sobre sua cabeça. Depois, liberou sua habilidade de cura. Hua Shi finalmente desmaiou. Sussu entrou no mar espiritual de sua mente. Só se via uma pequena besta raposa vermelha. Parecia ter 5 ou 6 anos. Muitas pessoas o batiam e chutavam. Ele não disse uma palavra. Apenas cuidava cuidadosamente do que segurava nos braços. No fim, aquelas pessoas se cansaram de gritar e bater. Então, ele se levantou e mancando voltou para uma casa. Apesar da dor, respirava com dificuldade. Mesmo assim, se esforçou para se transformar em humano. Limpou o pó do rosto e entrou em casa para ferver água e preparar remédio. É hora de levantar e tomar o remédio. A figura na cama parecia estar envolta em névoa. Ela não podia ver claramente. Xiaoxi, bateram em você de novo? A pequena raposa forçava a voz para soar indiferente. Sonho. Não é nada. Tome o remédio primeiro. Tomar o remédio vai te deixar melhor. Xiaoxi, se um dia o papai não estiver mais aqui, você deve viver bem. Não diga essas coisas. Xiaoxi não pode ficar sem o papai. A pessoa na cama acaricia suavemente o pelo da pequena raposa. Suspirou profundamente. A cena de repente mudou novamente. O pai de Huashi ficou ainda mais doente em um dia de neve. Ele se ajoelhou para pedir ao chefe da família que chamasse um xamã. Mas a mãe do chefe da família o expulsou diretamente. Ele ficou ajoelhado por muito tempo. Finalmente, o pai morreu na neve. Pequena criatura inútil. Maldito seja você e seu pai. O que o dono da casa mais odeia são vocês. Eles nem reconhecem sua existência. Chocada com essas cenas, o coração de Sussu doía muito. Acontece que ele passou por tudo isso. Ele ainda é tão pequeno. Não tem problema. No final, tudo ficará bem. Dizendo isso, ela derramou todas as habilidades especiais de madeira em seu corpo. O espírito de Huashi parecia preso naqueles tempos juvenis. Em momentos de desespero, uma luz apareceu entre os coelhos. Uma mulher apareceu dentro da luz. Ela sorriu para ele como o sol. Você é muito bom. Não ouço o que aquelas pessoas dizem. Uma luz quente o envolveu. O mar espiritual de sua mente foi se reparando pouco a pouco. Finalmente abriu os olhos. Olhando para a pessoa à sua frente. Ela sorriu para ele como se fosse luz do sol. Sussu sentiu um formigamento por todo o corpo. Não. A garota apenas retirou 2 caudas de raposa de seu marido. O homem imediatamente se tornou um bom rapaz. Não apenas abandonou silenciosamente a ideia de divórcio, como também se aproximou proativamente, observando as 9 caudas de raposa se enroscarem ao redor dela. Sussu sentiu um formigamento por todo o corpo. Huashi, você não me odeia? Ela tentou se soltar, mas foi inútil. Ao ver que a consciência do homem se tornava cada vez mais sombria, Sussu teve que usar novamente seu poder do tipo madeira para acalmá-lo, até que seu olhar se tranquilizou. Só então ela pôde finalmente escapar do mar espiritual de Huashi. O consumo de poder sobrenatural era grande demais. Suas pernas estavam fracas e ela não conseguia se manter firme. Huashi, que despertou, rapidamente se transformou em humano e a segurou em seus braços. Esposa. Xiu Shisen. Não havia mais indiferença em seus olhos. Em vez disso, havia apenas ternura. Sussu empurrou levemente o peito dele. Suas palmas pareciam estar em chamas. Solte-me primeiro, por favor. Hóspede. Deixe-o abraçar. Melhorei um pouco. O terreno espacial agora não só se ampliou para um unidade diária, como também surgiu um pequeno lago com água espiritual. Ao ouvir sobre a água espiritual, Sussu se emocionou. A água-língua não só pode fortalecer o corpo, como também pode desintoxicar e refinar o corpo. Até mesmo pode ajudar a recuperar poderes sobrenaturais. Embora por enquanto haja pouca água espiritual, enquanto a anfitriã se aproximar mais do homem-besta, a água espiritual também aumentará. Ao ouvir que Sussu lhe pediu que a soltasse, no fundo, Huashi não queria soltá-la de jeito nenhum. Ele não sabia o que estava acontecendo consigo mesmo, mas ainda assim obedeceu. Sussu suspirou aliviada. E quanto ao veneno de fogo no seu corpo? Huashi mostrou uma expressão séria. É um veneno de fogo que colocaram em mim quando eu era criança. Você quer dizer a família Shu? Na verdade, Huashi vem da cidade dos nobres. Ele é o filho do patriarca da família Shu, mas carrega o sobrenome Hua do pai. Certo. Para facilitar o controle sobre mim. Na cidade imperial,
A dona original se apaixonou por Xu Jing, o herdeiro da família Xu, à primeira vista. Confiando no poder do pai, forçou esse jovem a casar-se com ela. A família Xu não teve escolha a não ser aceitar. Mas no fim, tudo foi diferente. Fizeram com que o infeliz jovem da família Xu, Hua Shi, se casasse em seu lugar. A anterior ficou cheia de raiva, mas nada pôde fazer. Finalmente, descarregou toda a raiva em Hua Shi. Desculpe. Anos atrás, por minha culpa. Você foi quem não teve escolha a não ser casar-se comigo e ser meu marido besta. Hua Shi, no entanto, acariciou suavemente sua cabeça. Não é sua culpa. Além disso, deixar a família Xu naquela época foi a melhor decisão para mim. O veneno de fogo foi algo que eles colocaram em mim há muito tempo. De repente, sua expressão mudou. Percebeu que o veneno de fogo em seu corpo não apenas foi reprimido, mas também já havia sido aliviado um pouco. Ele olhou para Sussu, incrédulo. Seu poder curativo pode remover o veneno de fogo? Mas como isso seria possível? Esse veneno de fogo é um remédio secreto exclusivo da família Xu, e ninguém pode curá-lo. Não se preocupe. Quando minha habilidade especial se fortalecer, poderei eliminar completamente o fogo venenoso para você. E essas ervas medicinais no vale? Tenho exatamente uma medicina que pode suprimir o fogo venenoso. Também pode impedir que você sofra por causa do veneno de fogo. Hua Shi já estava profundamente comovido. Não pôde evitar e, emocionado novamente, abraçou Sussu. Era um abraço muito terno e profundo. Em seu coração fluíam muitas emoções. Ele não podia fazer nada além de repetir obrigado. Ele nem sabia o que dizer. Achei que algum dia morreria por causa do veneno de fogo. Não esperava que agora tivesse esperança de viver. Embora não tema a morte. Ainda não vinguei a morte do meu pai. E ainda não encontrei meus avós. Sussu ouviu o tremor nas palavras de Hua Shi. Ela sentiu um suspiro em seu coração. Sua encarnação anterior realmente fez muitas coisas com vários maridos besta. Ela os ajudará a curar seus corpos. E depois os libertará. Isso. Está ficando tarde. Vamos comer algo primeiro. À tarde, colheremos algumas ervas e poderemos voltar para casa cedo. Hua Shi, relutante, finalmente soltou Sussu. A esposa esteve ocupada a manhã toda, deve estar com fome. Um momento. Cacei 2 galinhas selvagens. Agora mesmo senti que a esposa estava em perigo. Ele largou a galinha selvagem e voltou rapidamente. Ao ouvir galinha selvagem, os olhos de Sussu brilharam. Logo comerão galinha selvagem. Depois que os dois pegaram a galinha selvagem, Sussu intuitivamente sentiu que também haveria ovos de galinha selvagem por perto. Depois de procurar um tempo, de fato, encontrou 15. Hua Shi pretendia assar os ovos de galinha selvagem para Sussu comer. Mas Sussu observou atentamente. Descobriu que todos esses ovos de fazão podiam chocar pintinhos. Então decidiu levar todos de volta. Então os dois chegaram ao riacho. Ela se preparou para tratar da galinha selvagem pessoalmente. O Axi tomou a iniciativa de pegá-la. Ele se movia com agilidade. Depois de prepará-la, planejava assá-la. Mas Sussu sugeriu fazer galinha no barro. Ela tirou do espaço os cogumelos que colheu ontem. Também colocou cebola e gengibre dentro da galinha. Depois espalhou temperos. Depois pegou uma folha de lótus e a embrulhou. Passou outra camada de barro por cima. Vamos cavar outro buraco e fazer fogo. Quando estiver cozida, pode comer. Embora Hua Shi não entendesse esse método, mas vendo Sussu tão entusiasmada, fez conforme ela disse. Depois de pronto, ele também controlou sua habilidade de fogo para assar. Um aroma rico começou a se espalhar lentamente. Sussu olhava ansiosamente. Isso fez o coração de Hua Shi derreter. Quando ficou pronto, ele não se importou que estivesse quente. Cortou a carne em pedaços com uma pequena faca e os colocou sobre folhas de lótus limpas. Depois usou seu poder para baixar a temperatura. Envolveu e entregou a Sussu. A temperatura está certa. Mas ela com certeza comeu. Ela não sabia que agora eu. Seus olhos estavam cheios de ternura. Cuidar da esposa parecia algo muito agradável. Esqueceu completamente que antes queria se divorciar. Sussu pegou um pedaço e deu uma mordida. De repente, água encheu a boca. Delicioso! Ao ver isso, Hua Shi concentrou-se ainda mais em cortar o frango. Sussu ficou um pouco confusa. Você também come. Não tem problema. Não estou com fome. A esposa come primeiro. Ao vê-la desfrutar tanto da comida, Hua Shi se preocupou que 2 galinhas não fossem suficientes para ela comer. Além disso, ver a esposa comer
o deixava mais feliz do que comer ele mesmo. Sem saber, Sussu realmente não conseguia comer muito. Não posso comer demais. Se não comer, será um desperdício. Huaxi abaixou o olhar, e viu que havia um pouco de frango desfiado no canto dos lábios dela. O que foi? Tenho algo no rosto? Ela mostrou a língua e suavemente passou nos lábios. Não sentiu nada. Sem saber que esse gesto fez os olhos de Huaxi escurecerem. Seu pomo de Adão se moveu levemente. Não se mova. Ele disse isso e estendeu a mão para tocá-la suavemente. A ponta dos dedos roçou seus lábios. Uma sensação de formigamento e eletricidade foi transmitida imediatamente ao coração dela. O coração de Sussu parou. A sensação na ponta dos dedos também deixou os olhos de raposa de Huaxi embriagados. Assim está bom. Retirou os dedos com certa tristeza. Não sabia se era por tentar clarear a mente. Agora, diante dela, ele não conseguia se acalmar. Sussu se concentrou e disse a si mesma: ele só me trata bem por causa do veneno de fogo. Seu corpo ainda me despreza. Você também deveria comer. Comendo só 2 vezes por dia, não tem força nenhuma. Huaxi olhou para Sussu com uma expressão complexa. Na verdade, eu tenho bastante força. Sou muito capaz. Sussu piscou sem entender. As orelhas de Huaxi ficaram um pouco vermelhas. Não sabia como explicar. Sob a insistência constante de Sussu, finalmente começou a comer. E então, está gostoso? É a comida mais deliciosa que já comi. Desde que esteja gostoso, está bom. Da próxima vez que sairmos para caçar, mesmo ao meio-dia, podemos fazer o mesmo se caçarmos um galo selvagem. Huaxi balançou a cabeça. Não pode. As feras caçadas devem primeiro ser levadas à esposa para que ela coma. Desde pequenos, eles aprendem as virtudes masculinas. Ao crescer, também devem aprender a ser bons maridos fera. Sussu também sabia que eles não poderiam mudar de um dia para o outro. Depois de comer e limpar, Sussu colheu algumas ervas medicinais novamente. Só então os dois voltaram para casa. Ao voltarem, Huaxi também se transformou em sua forma de raposa e os levou. Desta vez, ele pediu ativamente que Sussu o abraçasse. Só fico tranquilo quando minha esposa me abraça. Além disso, correrei mais rápido. Sussu finalmente estendeu a mão e o abraçou. Na verdade, ela gosta de coisas peludas. Embora tivesse muita vontade de tocar as orelhas e a cauda de raposa dele. Mas ao pensar no desprezo dos maridos fera por ela, ainda assim, se conteve. Quando chegaram em casa, Wenbei e Xiaonan já tinham voltado com os alimentos caçados. Só que, no instante em que Wenbei viu Sussu abraçando Huaxi, sentiu uma estranheza no coração. Especialmente porque o olhar de Huaxi ainda parecia cheio de ternura. Ele se apressou a ir até ela e pegou Sussu nos braços. Senhora esposa, voltou. Encontrou algo? Sussu recobrou os sentidos. Estou bem. Essas coisinhas não são nada. Depois disso, ela recuou levemente e evitou o toque de Wenbei. Ela não viu a decepção nos olhos dele. Não podia se deixar afundar na ternura deles. Tinha que manter a razão o tempo todo. Colhi algumas ervas medicinais. Depois de secarem no pátio, posso fazer alguns saquinhos de remédio. O amido de batata doce já sedimentou novamente. Mestra esposa, precisa que façamos algo? É preciso tirar a água de cima e deixar só o amido de batata doce embaixo. Wenbei assentiu. Usou seu poder para sugar toda a água do jarro. Normalmente, o amido de batata doce precisa ser seco ao sol antes de usar. Sussu lembrou da habilidade de fogo de Huaxi e virou-se para olhá-lo. Quem diria que, nesse momento, Huaxi já estava olhando para ela. Senhora esposa, precisa da minha ajuda? Pode secar esse amido com fogo? Só com um calor suave, como se estivesse secando ao sol. Huaxi sorriu. Está bem. Isso é fácil. Ele manipulou sua habilidade de fogo e logo secou o amido de batata doce. Sussu tocou o pó seco com a mão. Muito bom. À noite farei macarrão de batata doce para vocês. Xiao não olhou para os dois que cercavam Sussu e sentiu uma sensação estranha no peito. Naquela noite, Sussu preparou sopa de costela com bolinhas de peixe, um prato de carne de porco cozida e um de repolho frito com macarrão de batata doce. 3 grandes pratos, suficientes para os 4 comerem. Embora fossem comidas que nunca tinham visto, os 3, por confiança, comeram satisfeitos. Wenbei olhou com pena para os dedos de Sussu. A comida que a senhora faz é deliciosa. Mas da próxima vez, é só dizer: nós faremos por você.
A palma da senhora queimou, deve doer muito. Ao fritar os pratos, o óleo espirrou e queimou o dedo de Sussu. Os olhos de Wenbei estavam cheios de dor, como se ela tivesse sofrido um ferimento grave. Mas Sussu não ligou. No apocalipse, ela já havia se acostumado à dor. Não era algo para tanto drama. Está tudo bem. Não dói. Além disso, todos ajudaram no preparo da refeição. Ela não estava acostumada a depender dos outros. Sempre confiou em si mesma, com uma expressão calma e indiferente. Wenbei sentiu o peito apertar de dor. Hua Xi e Xiaonan também sentiram o ar de distância que emanava dela. Por isso, nada disseram. Todos se apressaram para lavar a louça. E Sussu foi mexer nas ervas do pátio. Depois de arrumar tudo, Wenbei foi até ela imediatamente. Senhora, o que precisa fazer? Deixe comigo. Está tudo bem. Eu mesma cuido disso. Ao ver sua pequena silhueta, sentiu um aperto no coração. Desculpe. Durante o jantar, não devia ter dito aquilo. Não é culpa sua. A senhora está zangada? Não. Não estou zangada. Embora as respostas de Sussu parecessem normais, Wenbei sentia como se houvesse uma barreira ao redor dela, isolando todos do lado de fora. Ele queria se aproximar, mas não conseguia. Xiao não olhou um pouco e voltou para o quarto. Hua Xi, sem ter o que fazer, pegou um pano e começou a limpar os batentes das portas. Sussu trabalhou por um tempo e fez 4 saquinhos de remédio. Esses 3 são para vocês. São saquinhos repelentes de insetos. Coloquem ao lado da cama à noite e não serão picados por mosquitos. Wenbei olhou para o saquinho que ela lhe entregava, com sentimentos confusos. Desde o que aconteceu anteontem, ela parece ter mudado. Nestes 2 dias, ela tem estado ocupada cuidando deles. Até mesmo na hora das refeições, come muito pouco. Já não é como antes, maldosa, paranoica e louca. Agora, ao olhar para ela, não se adivinha mais facilmente seus pensamentos. Obrigado, esposa-chefe. De nada. Vocês sempre cuidaram bem de mim. E ainda se arriscaram caçando. Fazer isso por vocês não é nada demais. Só espero que, no futuro, lembrem-se do que fiz por vocês. Wenbei entendeu. Ela teme que eles possam machucá-la. Mas como poderiam? Parece que, daqui para frente, será preciso agir para conquistar sua confiança. Hua Xi, ao ouvir essas palavras, sentiu como se uma pedra pesada pressionasse seu coração. À noite, quando foi dormir, Sussu deitou-se, mas não conseguia dormir. Ao abrir os olhos, viu a raposa vermelha ao lado da cama. Hua Xi, o que faz aqui? Em plena noite. Eles não a evitavam todos, como se tivessem medo dela. Hua Xi ergueu os olhos de raposa e olhou seriamente para Sussu. Ao vê-la recuar instintivamente até o canto da parede, sentiu, inesperadamente, uma pontada de dor no coração. Será que a esposa-chefe me vê como um monstro? Antes, nem precisava chamá-los. Eles vinham se aproximando rapidamente. Agora, ele mal ousava se aproximar de Sussu. Sou o marido animal da esposa-chefe. Estou preocupado com ela. Quero ficar de guarda esta noite. Ele mesmo não sabia por quê. Assim que deitava, só conseguia pensar nela. Sussu ficou surpresa. Pelas memórias da antiga dona do corpo, isso nunca tinha acontecido. Você não tem medo que eu faça algo com você esta noite? Ou mesmo que tenha autocontrole? E se eu te der uma fruta da vergonha, o que fará? A antiga Sussu tinha dado esse tipo de droga a Xiaonan. Ela achou que essas palavras o assustariam. Mas os olhos de raposa dele brilharam com uma expectativa estranha. Na verdade, esposa-chefe não precisa usar nada. Eu já posso ser seu homem. Ao ouvir isso, os olhos de Sussu se arregalaram como ovos. Ela rapidamente pegou uma pele de fera para se cobrir. Será que essa raposa enlouqueceu? Eu não estou bem agora. Então não posso, isso, tá bem? Hua Xi, vendo a reação dela, ficou um pouco desapontado. Mas também achou engraçado. A esposa-chefe de agora é realmente muito pura. Com medo de assustar a pequena esposa, ele reprimiu seus pensamentos. Sem a permissão da esposa-chefe, Xiao Xi não fará nada. Só estou preocupado que apareçam bestas mutantes. Por isso decidi ficar no quarto para protegê-la. Assim a esposa-chefe pode dormir tranquila. Seu olhar era sério. E parecia que, há pouco, ele só quis provocá-la de propósito. Ou talvez quisesse apenas aliviar o fogo interior e a febre. Sussu então entendeu. Então, obrigada pelo esforço. Ela não se preocupou muito. Afinal, com seu rosto e as coisas que fez antes, seria estranho se eles ainda se interessassem por ela.
Com isso, Sussu se deitou tranquila. Relaxou e logo adormeceu. Huashi ouviu sua respiração calma e suspirou impotente. Ela confia mesmo em mim, hein? Dormiu tão rápido assim. A luz da lua entrou no quarto, banhando metade do rosto perfeito dela em brilho suave. Linda a ponto de não se poder desviar o olhar. A cauda da raposa, involuntariamente, se aproximou dela. Mas nesse instante, um sopro frio percorreu o quarto. Ele rapidamente ergueu uma barreira ao redor de Sussu para bloquear o som. Ao se virar, deparou-se com Wenbei. O que você está fazendo aqui? Essa pergunta é que eu deveria te fazer. Por que veio aqui no meio da noite? Huashi estreitou os olhos de raposa e sorriu de leve. Como marido animal, é natural vir acompanhar minha esposa-chefe. Além disso, segundo as regras, hoje esposa-chefe também me pertence, não é? O corpo inteiro de Wenbei emanava perigo. O que pretende fazer? Nada. Só quero me entregar à esposa-chefe. Mas que pena. Ela acabou de mostrar que não está muito disposta. Wenbei o observou atentamente. De manhã ele não estava assim. O que você fez com ela na floresta hoje? Wenbei. Ela é minha esposa-chefe. O que eu faço com ela não preciso te prestar contas. Não faça barulho e acorde a esposa. Saia! O Axi olhou para Sussu, que dormia profundamente. Só então saiu a contragosto. Wenbei moveu o dedo. E diante dele surgiram inúmeras lanças de bambu. O Axi. Se você não a ama, então não a provoque. E nem pense em machucá-la nem um pouco. O Axi se irritou com essas palavras. Do que você está falando? Como eu poderia machucar a esposa? Então o que você ia fazer agora enquanto ela dormia? O Axi ficou vermelho no rosto. Eu só queria abraçá-la, não ia fazer nada. De repente ele percebeu. Wenbei, você está estranho. Antes, quando nós fazíamos qualquer coisa com a esposa, você nunca reagia assim. Por que agora que eu me aproximo dela, você fica incomodado? Você também não a odiava? Wenbei reprimiu sua expressão. Ela agora é diferente. O veneno de fogo no seu corpo enfraqueceu bastante. Então foi a esposa quem acalmou o seu mar espiritual agitado? O Axi sabia que o Wenbei era inteligente. Sua origem era um mistério. Nem mesmo ele sabia o alcance de suas habilidades. Antes ele não se importava com nada, então parecia discreto. Mas agora mostrava sua verdadeira força. Isso mesmo. A esposa consegue suprimir meu veneno de fogo. E até eliminá-lo parcialmente. Ela é tão boa. Como eu poderia machucá-la nem que fosse um pouco? Ela não é apenas sua esposa. Eu também vou protegê-la bem. Ao ouvir isso, Wenbei finalmente recolheu seu poder. Você ainda sabe de mais alguma coisa? Naquela época, Wenbei foi trazido à capital pelo pai de Sussu. Depois tornou-se o marido animal de Sussu. Ninguém sabia o que o patriarca da família Su havia lhe ordenado. E ninguém sabia de onde ele veio. Wenbei não respondeu à pergunta de Waxi. Meizong e Shendong ainda não voltaram. Eles possuem uma arte secreta que restringe o contrato dos maridos animais. E há também pessoas da capital. Eles podem tentar algo contra a esposa. Precisamos estar preparados. Ao ouvir isso, Waxi de repente se lembrou de algo. Hoje, 3 SS tentaram assassinar a esposa na floresta. Esses homens eram subordinados de Jianhe. O lobo da neve apenas encostou no colo da mulher e respirou fundo. Mas assustou o assassino louco da areia. Porque o lobo da neve era um homem adulto. Um dos assassinos mais violentos do mundo das bestas. E agora se submetia de bom grado a uma mulher. Hoje era o dia em que Xiao Nan cuidava de Sussu. O Axi e o Wenbei tinham saído cedo para caçar. Sussu estava no pátio descascando grãos de trigo. Ela queria pedir ajuda a Xiao Nan. Mas ao lembrar que sua antiga versão o havia drogado, ficou com medo de falar. Com medo de que o lobo da neve a perfurasse com uma lâmina de gelo. Mas nesse momento, chegou um visitante inesperado à porta. No instante em que o viu, o rosto de Sussu empalideceu. Meizong. O visitante era seu marido animal desaparecido, Meizong, herdeiro designado da nobre família Mei. Embora tivesse sido forçado a casar por sua antiga versão, ele nunca sequer tocou na manga dela. Enfurecida, a antiga Sussu se vingou durante o exílio e jogou a espada vital de Meizong no penhasco da morte. A esposa ainda se lembra de mim, então, disse ele, movendo o dedo, e tirou uma espada. Mas a espada exalava uma aura negra. A lâmina estava arruinada e corroída. Esta espada, certamente, não é estranha para a esposa. Os olhos de Sussu se contraíram ao ver a espada. Hospedeira. Que pena, uma espada tão boa foi corrompida assim.
A espada vital tem ligação com o dono. Mei Zong deve estar furioso agora. Rápido, esconda-se. Parece que a esposa ainda se lembra. Então vamos acertar nossas contas antigas. Su Su quis se esconder no espaço. Mas Mei Zong havia selado o local. Não havia como fugir. No momento crítico, Xiao Nan se colocou na frente dela. Acalme-se. Ela é nossa esposa. Su Su ficou atônita. Ela nunca imaginou que Xiao Nan a protegeria. Era apenas um título sem valor. Eu não reconheço ela como minha esposa. Mei Zong. Se quiser feri-la, terá que me matar primeiro. Na verdade, não havia nenhum conflito entre os dois. Durante o exílio, eles até lutaram lado a lado. Nos olhos de Mei Zong, a intenção de matar ficou cada vez mais forte. Xiao Nan. Não se esqueça do que ela fez a todos nós antes. Mantê-la viva é uma desgraça. De qualquer forma, não vou deixar que machuques a esposa rei. Não vou deixar que machuques a esposa mestra. Se é para lutar, então lutemos. Su Su apressadamente tentou impedir. Mei Zong, por favor, acredite em mim. Posso anular nosso casamento. Mas Mei Zong não acreditava em nenhuma promessa dela. O poder de gelo de Xiao Nan criou inúmeras lâminas de gelo, que bloquearam, de todos os lados, os ataques de areia de Mei Zong. E assim, os dois começaram a lutar rapidamente. Su Su não conseguia ver claramente como eles se enfrentavam. Só ouvia o som cortante do ar. O ki da espada varreu as paredes e as danificou. Tinha que admitir, eles eram realmente fortes. Ela também não esperava que Xiao Nan a protegesse tanto. Sistema. Pense rápido em uma solução. Tenho que impedi-los. Entendido. Hóspede, você pode negociar com Mei Zong. Seu poder pode curar a espada dele. Ao ouvir isso, Su Su gritou imediatamente. Mei Zong, eu posso consertar essa espada. Ao ouvir isso, os dois pararam de atacar. Mei Zong a olhou com olhos de fênix cheios de desconfiança. Você acabou de dizer que pode consertar essa espada? Sim, eu posso consertar. Pode me deixar tentar uma vez. Se eu não conseguir, pode me matar depois. Mei Zong não acreditava em Su Su. Mas aquela espada era sua espada vital, possuía espírito. Ele havia passado por inúmeras mortes para recuperá-la do Vale da Morte. Tentou incontáveis métodos, mas nunca conseguiu repará-la. Xiao Nan observou a expressão séria e confiante de Su Su. Mei Zong, deixe a esposa mestra tentar. Faz tão pouco tempo que não se veem. E já está defendendo ela assim? Su Su, você realmente tem seus truques. Então vou deixar você tentar. Quero ver que truque vai usar. Se eu conseguir consertar, você não poderá mais me atacar. E eu prometo dar-lhes liberdade em 3 meses, deixando vocês partirem. Mei Zong observou atentamente a expressão de Su Su. Certo. Se não conseguir consertar, eu a matarei. Xiao Nan abaixou a cabeça. Não tenha medo. Não vai acontecer nada. Por algum motivo, ao ouvir essas palavras, Su Su sentiu um leve senso de segurança. Ela levantou o olhar para Xiao Nan. Em momentos críticos, ele realmente é confiável. Eu quero viver. Eu quero viver. À noite farei algo delicioso para você. Ela acalmou o coração. Liberou seu poder de madeira envolvendo a espada. Logo, a energia sombria começou a se dissipar gradualmente.